Eu vou fazer uma apresentação do programa Fortran rodando em Windows sobre o Linux. Eu tenho aqui, eu uso o Linux, o Debian, e aqui eu tenho uma máquina virtual Windows 7, onde eu faço a minha simulação. Então, aqui está a IDE que a gente usa para programação, nas definições dos arquivos, né, dos padrões, no caso aqui um deles, né, a dinâmica é a seguinte: a gente define um padrão, roda a simulação, muda o padrão, roda outra simulação, aí gera outro arquivo de dados. Cada padrão é um arquivo de dados. Então aqui está o padrão 6, o último, várias definições. Vou botar ele para rodar aqui. É uma interface muito simples. Aqui aparecem as camadas do sistema visual. Essa camada aqui, NGL, núcleo geniculado, é onde é a entrada do padrão. Então o padrão 6 seria esse quadrado aí, numa matriz de 40 por 40, que segundo aquele arquivo, tem esse formato aqui, ó, né? Esse padrão de ligações aqui. O que nos interessa é a saída dessa 2.3 aqui, né? Que gera o arquivo de dados, que é essa saída aqui. Então aqui, NGL estimula a camada 4C beta. A 4C beta tem ligação com a 6 e a 2.3. Estão ligados a 4C beta também está ligada na camada V1. Da V1 ele sai para 2.3 e daqui diante ele seguiria para V2. Mas o que nos interessa é essa saída aqui. Então dá para perceber aqui que a evolução do disparo dos neurônios, ele depende, né, das outras camadas. Então aqui sempre está acontecendo, né, primeiramente, depois ele se reflete aqui e segue a simulação. Um pontinho em branco aqui significa um neurônio estimulado. Aqui ele vai chegar rapidinho à fronteira dessa matriz e aí a simulação vai estar encerrada. Vamos esperar, vamos aguardar um pouco aqui. Finalizada a simulação, o arquivo de dados referente a esse padrão é gerado, a simulação encerra e aí muda-se o padrão, gera uma nova simulação. O que tem aqui então são 6 padrões, que poderia ter mais, a gente a princípio vamos escolher essas 6 e a ideia é encerrou a simulação. A partir desse padrão de disparo dos neurônios, tentar reconhecer qual é o padrão que está na entrada do núcleo geniculado, seria a retina, que não é exatamente a retina. A retina é um passo anterior. Tem a retina, ela estimula o núcleo geniculado. No programa ele aparece a partir daqui só. Então a pergunta é essa: dado o padrão de disparos aqui, os neurônios que dispararam, eu tenho como reconhecer qual o padrão que está aqui? Se a gente traçar um gráfico desses dados aqui, tem esse padrão que a gente considera como padrão de ondas, né? Esse aqui é o desafio. Bom, vamos voltar lá, vamos encerrar aqui a simulação. Ele vai no diretório de simulação, tem um diretório lá chamado Oi, que é onde tem os arquivos, exatamente esses aqui. Os padrões que a gente está considerando muda o tempo todo. A princípio eu tenho esses dados aqui, ó, o mínimo de 3, são 3 pontos o mínimo para mim gerar disparos, né, na rede. Então aqui peguei 4 pontos que seriam o menor triângulo e eles vão aumentando de posição e de tamanho. Essa disposição foi sugerida
pelo meu professor, pelo orientador, né? Então ele sugeriu isso, que fosse tamanhos separados da retina e se pretende um classificador, classificar essas imagens aqui. Então, se depois a gente botar um quadrado aqui, por exemplo, seria interessante que esse classificador reconhecesse como sendo um quadrado, independente dos tamanhos anteriores. Ok? É isso.